Regra 1. Quadra de jogo. Superfície de jogo. Os jogos deverão ser disputados em superfícies lisas, livre de asperezas e não abrasiva. O seu piso será construído de madeira, cimento ou material cinético, rigorosamente nivelado, sem declives ou depressões. Marcação da superfície. A quadra de jogo será um retângulo e será marcada com linhas. Essas linhas pertencem às zonas que demarcam e devem ser de cores diferentes das cores da quadra de jogo. As duas linhas de marcação mais longas denominam-se linhas laterais e as duas mais curtas, linhas de meta. Na metade da quadra será traçada uma linha divisória, de uma extremidade à outra das linhas laterais, chamada de linha média. O centro da quadra de jogo será marcado por um pequeno círculo, com 10 centímetros de raio, situado na metade da linha média, no qual se traçará um círculo com raio de 3 metros. Deverá ser feita uma marca junto à linha de fundo e fora da superfície do jogo, a 5 metros da união da parte externa das linhas laterais com as linhas de meta, para sinalizar a distância que deverá observar-se na execução de um tiro de canto. A largura da marca será de 8 centímetros. Deverá ser feita 2 marcas adicionais na superfície de jogo, a 5 metros de marca do segundo ponto penal, para a esquerda e direita, na linha imaginária da bola, paralela à linha de fundo, para sinalizar a distância mínima que deverá observar-se na execução de um tiro desde o segundo ponto penal. A largura dessas marcas é de 8 centímetros. Dimensões. O comprimento da linha lateral deverá ser maior que o da linha de meta. Todas as linhas devem ter a largura de 8 centímetros. Para os certames nacionais das categorias adulto e sub-20 masculinas, a quadra de jogo terá medida de no mínimo 38 metros de comprimento por 18 de largura, com área de escape de no mínimo 1,5 metros. Para os certames nacionais nas categorias adulto, sub-20, sub-17, sub-15 e sub-13 femininas, bem como nas categorias sub-17, sub-15 e sub-13 masculinas, a quadra de jogo terá medida de no mínimo 36 metros de comprimento por 18 metros de largura, com área de escape de no mínimo 1,5 metros. Para os certames nacionais das categorias adulto e sub-20 masculinas, a quadra de jogo terá medida de no mínimo 38 metros de comprimento por 18 de largura, com área de escape de no mínimo 1,5 metros. Para os certames nacionais nas categorias sub-11, masculina e feminina, a quadra de jogo terá medidas de no mínimo 34 metros de comprimento por 16 metros de largura, com área de escape de no mínimo 1,5 metros. Para os certames nacionais das categorias sub-9 e sub-7, masculina e feminina, a quadra de jogo terá medidas de no mínimo 32 metros de comprimento por 16 metros de largura, com área de escape de no mínimo 1,5 metros. Para as competições estaduais, as dimensões das quadras poderão ser regulamentadas pelas federações locais. Para as partidas internacionais, a quadra de jogo deverá ter um comprimento mínimo de 38 metros e máximo de 42 metros, e ter a largura mínima de 20 metros e a máxima de 25 metros. Boa tarde, meu nome é Andressa e eu vou falar sobre a regra da área penal. A área penal, situada em ambas as extremidades da superfície de jogo, será marcada da seguinte forma: a 6 metros de distância de cada poste de meta, na parte externa haverá um semicírculo perpendicular à linha de meta que se estenderá ao interior da quadra com um raio de 6 metros. A parte superior deste semicírculo será uma linha reta de 3,16 centímetros, paralela à linha de meta. Entre os postes, a superfície dentro deste semicírculo denomina-se área penal. Agora eu vou falar sobre o segundo ponto penal. Será marcada uma linha, segundo ponto, a 10 metros de distância do ponto médio da linha entre os postes de meta equidistantes desses. Vou falar sobre o tiro de canto. Nos 4 cantos da quadra serão demarcados um quadro de círculo, com 25 centímetros de raio. O raio de 25 centímetros partirá do vértice externo do ângulo formado pelas linhas lateral de meta.
Dos 4 cantos da quadra são demarcadas um quarto de círculo com 25 centímetros de raio, de onde serão cobrados os tiros de campo. O raio de 25 centímetros partirá do vértice externo do ângulo formado pelas linhas lateral e de meta. Agora eu vou falar sobre as metas. As metas serão colocadas no centro de cada linha de meta. Serão formados por 2 postes verticais unidos na parte superior por um travessão horizontal, devendo ser de madeira, plástico, ferro ou material apropriado. A distância interna entre os postes será de 3 metros e a distância interna do travessão até o solo será de 2 metros. Os postes e o travessão terão a mesma largura ou espessura. Se forem quadrados, terão a largura de 8 centímetros e quando forem redondos, terão o diâmetro de 8 centímetros. As redes devem ser de corda, nylon ou material similar, aganchadas na parte posterior dos postes e do travessão, e os conveniente sustentadas e colocadas de modo a não perturbar ou dificultar a ação do goleiro. Agora eu vou falar um pouco sobre as recomendações. Os árbitros, ao entrarem na quadra, devem conferir se todas as marcações estão corretas e, se não estiverem, solicitar a imediata correção e registrar em relatório as incorreções. Os árbitros devem verificar as condições das redes, das metas e de redes de proteção em volta de quadra de jogo. Os jogadores reservas devem permanecer sentados em seus respectivos bancos de reservas ou em aquecimento nos locais apropriados e determinados pelos árbitros, nas laterais ou nas linhas de fundo até a marcação dos 5 metros e tiro de canto. Agora eu vou falar um pouco sobre as recomendações. Os árbitros, ao entrarem na quadra, devem conferir se todas as marcações estão corretas e, se não estiverem, solicitar a imediata correção e registrar em relatório as incorreções. Os árbitros devem verificar as condições das redes, das metas e de redes de proteção em volta de quadra de jogo. Os jogadores reservas devem permanecer sentados em seus respectivos bancos de reservas ou em aquecimento nos locais apropriados e determinados pelos árbitros, nas laterais ou nas linhas de fundo até a marcação dos 5 metros e tiro de canto. Regra 3. Número de jogadores. A partida será disputada entre 2 equipes compostas, cada uma por no máximo 5 jogadores, sendo um deles o goleiro. É vedado o início de uma partida se uma das equipes tiver menos de 3 jogadores, nem terá continuação ou prosseguimento, se uma das equipes ou ambas ficar reduzidas a menos de 3 jogadores na quadra de jogo. Cada equipe terá um jogador com a função de capitão, cabendo-lhe representar durante a partida sua equipe, de qual é ainda o fiador da boa conduta, exível antes, no transcorrer após o término da mesma. Competições oficiais. O número máximo de jogadores reservas para substituições em qualquer partida de uma competição oficial é de 9 jogadores. O regulamento da competição poderá estipular quantos substituídos podem ser relacionados em súmula até o máximo de 9. Será permitido um número indeterminado de substituições durante a partida. Outras partidas. Nas partidas de seleções A, poderão utilizar o máximo de 10 jogadores reservas. Em todas as partidas, os jogadores e membros da comissão técnica que foram relacionados em súmula antes do início da partida podem chegar a qualquer momento, apresentar seu documento e participar da mesma. Os jogadores e membros da comissão técnica que não forem relacionados antes do início da partida não poderão participar da partida. Procedimento de substituição. As substituições poderão ser realizadas com a bola em jogo ou fora de jogo. Para substituir um jogador, devem ser observadas as seguintes condições ou disposições. O jogador deverá sair da quadra de jogo pela zona de substituição de sua própria equipe, salve nos casos excepcionais previstos na regra. O jogador substituído não poderá entrar na quadra de jogo enquanto o jogador substituído não abandonar a quadra de jogo. Substituição do goleiro. Qualquer jogador reserva poderá substituir o goleiro,
sem a necessidade de avisar os árbitros e sem que o jogo seja paralisado. Qualquer jogador da quadra poderá trocar de posição com o goleiro. O jogador da quadra, quando for trocar de posição com o goleiro, deverá fazer no momento em que o jogo estiver paralisado e deverá avisar previamente os árbitros, devendo usar uma camisa com o mesmo número que foi relacionado e da mesma cor dos goleiros de sua equipe. Começou. Agora eu vou falar um pouco sobre a regra 4. Equipamento dos jogadores, comissões técnicas e arbitragem. Segurança. Os jogadores não podem utilizar nenhum equipamento ou objeto que seja perigoso a eles, aos demais jogadores, inclusive qualquer tipo de joias. Equipamento básico. O equipamento básico de jogador compõe do seguinte: publicidade nos equipamentos. Equipamento básico obrigatório. O equipamento básico obrigatório não deverá ter lemas, imagens ou mensagens políticas, religiosas ou pessoais. O organizador da competição ou da FIFA selecionará a equipe do jogador. Roupas internas. Os jogadores não podem mostrar roupas internas com lemas, imagens, mensagens políticas, regionais ou pessoais, ou qualquer outra publicidade que não seja logotipo do fabricante. Camisa de manga curta ou manga longa. Caso o jogador utilize camisas longas por baixo da camisa de manga curta, estas deverão ser da mesma cor das mangas da camisa. O capitão de cada equipe deve usar uma braçadeira em um dos braços para identificação. Calção curto. Se utilizem short térmico, deve ser da mesma cor predominante do calção. O goleiro poderá usar calça de agasalho sem zíper. Cores dos uniformes. As duas equipes devem usar uniformes diferentes entre si e dos árbitros. Especialmente o árbitro principal, em caso de impossibilidade, pode permitir que as camisas dos goleiros sejam da mesma cor das camisas dos árbitros. As camisas dos goleiros da mesma equipe devem ser iguais e da mesma cor. Os goleiros devem usar as camisas de cores diferentes dos jogadores da linha de sua equipe, de equipe adversária e dos goleiros de adversários. Quando da utilização do goleiro da linha, este deverá usar camisa igual da mesma cor dos goleiros de sua equipe, mantendo-se a sua mesma numeração de linha. Camisa de manga curta ou manga longa. Caso o jogador utilize camisas longas por baixo da camisa de manga curta, estas deverão ser da mesma cor das mangas da camisa. O capitão de cada equipe deve usar uma braçadeira em um dos braços para identificação. Calção curto. Se utilizem short térmico, deve ser da mesma cor predominante do calção. O goleiro poderá usar calça de agasalho sem zíper. Substituição do goleiro. Qualquer jogador reserva poderá substituir o goleiro, sem a necessidade de avisar os árbitros e sem que o jogo seja paralisado. Qualquer jogador da quadra poderá trocar de posição com o goleiro. O jogador da quadra, quando for trocar de posição com o goleiro, deverá fazer no momento em que o jogo estiver paralisado e deverá avisar previamente os árbitros, devendo usar uma camisa com o mesmo número que foi relacionado e da mesma cor dos goleiros de sua equipe. Publicidade nos equipamentos. Equipamento básico obrigatório. O equipamento básico obrigatório não deverá ter lemas, imagens ou mensagens políticas, religiosas ou pessoais. O organizador da competição ou da FIFA selecionará a equipe do jogador. Roupas internas. Os jogadores não podem mostrar roupas internas com lemas, imagens, mensagens políticas, regionais ou pessoais, ou qualquer outra publicidade que não seja logotipo do fabricante. Começou. Outros equipamentos. Os árbitros permitirão que os jogadores usam equipamento protetor moderno, tal como protetor de cabeça, máscaras faciais, tornozeleiras por dentro dos meiões, joalheiras e protetores de braço, sendo os mesmos confeccionados em material estofado, macio, leve, que não leve em perigo aos jogadores,
tendo que ser da cor predominante do uniforme. Agora eu vou falar das infrações e das sanções. Em caso de infração desta regra, nem sempre será necessário interromper o jogo. Agora eu vou falar sobre o reinício de jogo. Se os árbitros interromperem para aplicar cartão ao infrator, o jogo será reiniciado através de um tiro livre indireto executado por um jogador da equipe adversária, do local onde a bola se encontrava no momento de paralisação. Começou. Recomendações. Os oficiais de arbitragem devem observar que as camisas dos jogadores possuem número na frente e nas costas. Não permitir que os goleiros titulares, goleiros reservas e goleiros linhas usem camisa da mesma cor das camisas dos times de linha.